Fabiola, se isso que você narrou agora tivesse no áudio, indiscutivelmente seria rachadinha. Só que isso que você narrou agora não está no áudio. Em momento nenhum existe a palavra devolver no áudio. Aquele áudio é uma conversa e eu convido as pessoas que estão nos ouvindo, aproveitando a enorme audiência que o Portal UOL sempre tem, eu gostaria de convidar as pessoas, eu sei que é cansativo, mas no final da noite, quando chegar em casa, ouve o áudio inteiro, 49 minutos. O áudio onde eu digo que não vou ceder ao sistema, que não vou admitir nenhum tipo de prática de corrupção, que não vou admitir nenhum ilícito, que ninguém vai me fazer eu me corromper e que eu serei honesto até o final do mandato. Esse é o mesmo áudio onde foi recortado esse trecho e colocado fora de contexto. Como eu disse, repito, não existe a palavra devolver no áudio. Lá eu digo em vaquinha, e também discordo que vaquinha é o mesmo que rachadinha. Eu tenho certeza que o Josias, a Fabiola, o Léo, em algum momento participaram de vaquinha na vida de vocês. E qual a diferença? Respondendo a sua pergunta, Jonathan, mas qual a diferença entre vaquinha e rachadinha? É muito nítida essa diferença, né? A rachadinha, como o Queiroz fazia, como o grupo bolsonarista fazia e faz até hoje, a rachadinha existe um controle. Você sabe quanto a pessoa recebe, você cobra um valor determinado, ela não colabora como quiser, você vai lá e cobra, ela tem que devolver um valor para você. Inclusive, o crime do peculato, ele exige para sua configuração isso. Você recebe o dinheiro sai do patrimônio do colaborador e ele passa a integrar o patrimônio do parlamentar. Né? Isso é uma maneira de você desviar indiretamente, isso é roubo. Isso é corrupção, isso é você pegar dinheiro dos cofres públicos, no caso, dinheiro da União, que é de onde sai o salário meu de todos os assessores, e utilizar ele, desviar ele para pagar alguma dívida ou seu patrimônio particular. Ao contrário, a vaquinha você livremente, no valor que você quiser, inclusive nesse mesmo áudio é falar de 50, 100 reais. Ora, que rachadinha é essa, onde a pessoa ganha 15 mil reais por mês e ela devolve... Deixa eu só concluir meu raciocínio. E aí a pessoa ela recebe 15 mil reais por mês e devolve 50 reais. Isso é rachadinha? Ora, não é rachadinha. Isso era uma vaquinha, né? É o que eu digo lá no áudio. Inclusive, eu não banco despesa dos meus assessores, eu nunca banquei despesa dos meus assessores. A gente racha o dinheiro de viagem, a gente racha a pizza que pede no gabinete, a gente racha o almoço. E continuarei fazendo, mesmo que eu tenha que pagar um alto preço por isso. Não sou rico, não sou de família rica e não vou bancar despesa de assessor, porque eu não tenho condições para isso. E só para finalizar, ainda que né, a gente questione se isso é ou não um ilícito, isso não foi praticado. Então, só aqui já morre qualquer discussão. Não foi praticado. Né? Eu não adquiri nenhum imóvel, eu não adquiri nenhum bem, eu não adquiri um celular, eu não adquiri uma pilha de controle remoto, eu não comprei nada porque a prática não foi realizada. A mesma vaquinha, que não é ilegal, não foi realizada, ao contrário do bolsonarismo. Deputado, o senhor se arrepende? Porque agora, nessa situação que o senhor está agora, sendo atacado por conta dessas falas, o senhor está falando aí que elas não se realizaram. Mas o senhor se arrepende hoje, até ouvindo novamente isso? Aí faz bastante tempo que o senhor falou isso, né? O senhor está ouvindo esses áudios aí. O senhor se arrepende de ter feito essa proposta aos seus funcionários? Óbvio que não. Me arrepender do quê? Eu não fiz nada errado. Eu não propus nenhuma ilegalidade. Não me arrependo de nenhuma maneira. Não tem como eu me arrepender de não ter de algo que não foi colocado em prática e que, ainda que fosse colocado em prática, não seria um ilícito. Eu me arrependeria, Fabiola, se eu estivesse não fazendo vaquinha, não dividindo despesas e bancando viagens, mansões, hotéis caros, restaurantes de luxo para os meus assessores, porque o meu salário de deputado não me permite fazer isso. Se eu estivesse fazendo, eu estaria roubando para fazer. Então, como eu não fiz, eu não me arrependo. Olha, deputado, há uma gravação, o senhor fala, todo mundo já fez vaquinha. Quando se faz uma vaquinha, vamos jogar na loteria ali, vamos tentar a sorte, a pessoa tira do seu bolso e faz a vaquinha e realiza o pagamento. Mas há uma gravação na qual aparece a sua voz, que se diz ser de 2019. Nessa gravação está dito, olha, fulano vai receber um pouquinho a mais de salário e vai me ajudar a pagar, a recuperar um patrimônio que eu perdi numa disputa eleitoral. Meu patrimônio foi dilapidado. Não é nessa ordem.
Não, Tudo que você falou está no áudio, mas não é nessa ordem. Você precisa pegar o áudio dentro de um contexto. Em um primeiro não, a momento, eu gente tem um digo áudio que aqui, se o senhor quiser, a gente pode toca o áudio. reproduzir, não, mas aí você tem que ouvir pelo menos 30 minutos do áudio, porque você tem que pegar a ordem. Aquele áudio ele é uma montagem, ele é real, ele não é um áudio fake. Aquela voz é minha, mas ele é Mas se o montado. áudio é real, deputado, me perdoe, mas se o áudio é real, o senhor está numa reunião, e nesta reunião o senhor insinua, olha, fulano vai receber mais salário. Não, não insinuo, não, Josias, eu falo. Eu não insinuo, eu falo. Então, mas você falou, isso não me parece que a pessoa estava fazendo uma vaquinha e a proposta seria tirar dinheiro do seu bolso para recuperar um patrimônio que o senhor disse ter perdido numa eleição. Estava se falando de um salário a ser pago pelo poder público e deste salário um pedaço iria para o senhor, para que o senhor isso que você está falando não tem no áudio. Você não ouviu o áudio completo, você ouviu só o trecho manipulado pelo bolsonarismo. No áudio completo, eu digo que o seguinte, eu digo que será feita uma vaquinha que eu irei contribuir. Ora, mas que rachadinha é essa que o deputado contribui? Inclusive, eu tenho vários depósitos feitos nas contas dos meus assessores. Isso acontece até hoje, uma rachadinha ao contrário, né? No áudio, Josias, na introdução desse momento que chega, tudo que você narrou é verdade. Tudo que você narrou está lá. Eu não estou desmentindo as suas palavras, porque as pessoas podem ir lá e ouvir. O que eu estou dizendo é que a gente precisa analisar o contexto como um todo, não um recorte. O que antecede, o que precede essa fala que você citou agora, é eu dizendo que será uma vaquinha que contribuirá aqueles que quiserem, no valor que quiserem, e que eu, inclusive, contribuirei. Só isso aqui já joga por terra qualquer alegação de rachadinha. Não existe rachadinha onde o deputado contribui. Simples assim. Deputado... E aí, só mais um adendo. A parte também do dilapidar o patrimônio também é em outro momento. Eles fizeram de uma maneira, Josias, que fica parecendo que está concatenado. Olha, primeiro, mas, efetivamente, o senhor perdeu dinheiro numa eleição para prefeito? O senhor perdeu dinheiro? 600... Não, perdi dinheiro, não. Eu tive o meu patrimônio dilapidado e fiquei devendo credores. E eles também ficaram devendo credores. Eles também, não foi só eu. A dívida é deles. Porque são pessoas, ali não eram assessores ainda, eram amigos e todos nós saímos endividados. Aí eu digo o seguinte, vocês receberão um valor a mais, na verdade não tem a palavra valor, vocês receberão a mais do que quem? A mais do que os outros assessores que não tiveram comigo nas eleições de 2016, que não perderam patrimônio, que não saíram devendo. Eu digo, vocês receberão a mais do que os outros. E vocês, como irão receber a mais, vocês terão que arcar com essas dívidas. As dívidas deles também, as dívidas não são minhas só. Nós constituímos essa dívida. Eu não teria condições, Josias, de ser candidato para prefeito como eu fui. Eu fui porque um grupo se uniu. E aí eu pego e digo, olha, dentro de um contexto onde primeiro eu falo da vaquinha, primeiro eu falo que eu vou contribuir, que eu também vou dar o dinheiro, que eles deem o tanto que eles quiserem. Então, e aí eu ainda falo, seus assessores foram generosos, então, né? Seus assessores foram muito generosos, porque tiraram dinheiro do bolso para a sua campanha? Não, tiraram dinheiro, não. Bancaram a campanha. Eles não eram meus assessores. Nós somos um grupo então, de amigos... Então está simples de resolver, deputado, porque quem contribui para a campanha deve estar declarado na Justiça Eleitoral, ou não? Não é só dívida de campanha, não, Josias. É gente que vestiu a camisa comigo, que lutou do meu lado, que estava junto. Eu achei justo essas pessoas receberem mais do que outros assessores que chegaram da noite para o dia. Essas pessoas assumiram todas as responsabilidades. Eu não estou conseguindo entender, deputado. O senhor está me dizendo agora... Pode perguntar. O senhor disse, olha, a dívida não era só minha, era deles também. Então, estou entendendo que eles investiram na sua campanha, investiram dinheiro. Se investiram dinheiro, há de estar declarado na Justiça Eleitoral. Sim, sim. Então, os seus assessores estão arrolados entre os doadores da sua campanha? A maioria, sim. Esses que foram nomeados, sim. E detalhe, eles não eram assessores, porque eu não tinha mandato, eles eram meus amigos. Todos eles doaram para a minha campanha, todos eles prestaram serviço voluntário. Teve gente que tinha família e trabalhou um ano comigo o dia inteiro, e nenhum era rico, nenhum. Todos com a mesma situação financeira que a minha. Para entender aqui, e o senhor acha razoável que, supondo que eles precisassem ser, a seu juízo, ressarcidos, o senhor acha razoável que esse ressarcimento, desse ressarcimento participasse o erário, por meio de um salário maior, vocês vão receber mais, e o excesso ou o excedente vai nos ajudar a recuperar essa dívida. O senhor acha razoável isso?
Não, por isso que não tem isso no áudio que você está dizendo. Eu não acho razoável, eu nunca achei, por isso que eu não fiz essa proposta. Isso Se eu não está achasse lá. Proposta. Vocês razoável, eu vão teria feito. receber. Qual foi a proposta que o senhor fez, então? Qual foi a proposta que o senhor A fez a proposta eles? que eu fiz, que está no áudio, que é a introdução a esse trecho que o Josias está narrando, que, repito, não estou chamando o Josias de mentiroso, ele tá trazendo uma verdade. Tudo que ele está dizendo tem no áudio, ele só não está trazendo o contexto. A introdução a essa fala a qual o Josias coloca aqui é eu fazendo aí sim a proposta de uma vaquinha a qual eu contribuirei. Inclusive, eu digo o seguinte: para além deles se organizarem a situação deles, que se eles quiserem ser candidatos em 2020, que eles podem utilizar esse recurso para a candidatura deles. E aí, durante a reunião, 2 assessores ainda levantam a mão e dizem: eu quero ser candidato em 2020. Eu falei: então, ótimo, esse dinheiro vocês podem usar para bancar a candidatura de vocês no ano de 2020. Essa é a proposta que eu faço. Aí, num segundo momento, aí entra tudo que o Josias está colocando aqui. Eu pego e falo: olha, eu estou com muitos... Vale a pena, eu sei que é cansativo, mas vale a pena ouvir os 49 minutos para vocês verem o contexto. Aí, nesse momento, eu digo: olha, não vou ceder à corrupção, não vou praticar nenhuma ilegalidade. O que eu posso fazer é colocar esses assessores que estiveram comigo para receber um valor a mais em comparação com os outros, ganhar mais do que os outros. Aí eu ainda cito minha cidade natal, falo, ganhar mais do que os outros que estão em Tuiutaba, porque eu preciso de muita gente aqui em Brasília, e aí vocês arquem com essas despesas nossas, com essas dívidas nossas. Em resumo, é isso. Se você ouvir o contexto, é uma pena que ninguém, e eu não posso nem criticar, porque ninguém tem tempo para ouvir 49 minutos de um áudio. Mas se você ouvir o áudio completo, você consegue entender exatamente. E resumo, de novo, eu vou voltar sempre nessa tecla, que é o principal. Foi-me orientado a não realizar esse procedimento e ele não foi feito. Ponto final. Só isso aqui já detona qualquer argumentação. Não foi feito. Eu tinha uma advogada que estava na reunião, que aborda a minha pessoa e veta aquilo e nada é feito. Simples assim. Deputado, o senhor falou agora há pouco, né, que ao falar do áudio, da distribuição desse áudio, do vazamento desse áudio, o senhor falou que que foi trazido pelo bolsonarismo. Eu queria que o senhor falasse quem é que, na sua avaliação, trouxe esse áudio a público, qual que era a intenção dessa pessoa trazer esse áudio a público, e se isso tem a ver com o fato de que o senhor acaba de lançar o seu livro em Brasília. Olha, em relação... Eu recebi esse áudio, Leonardo, a primeira vez, eu vou conseguir aqui, acho que te precisar até o dia exato, dia 24 de setembro de 2022. Antes da eleição do presidente Lula, antes da minha reeleição, eu recebi esse áudio. Se eu quisesse impedir esse áudio de ser vazado, eu tive mais de 1 ano para isso. Eu tive 1 ano e 2 meses. Durante esse período, primeiro me foi encaminhada uma proposta indireta, eu não posso nem chamar isso de proposta, mas ele encaminhou esse áudio para todos os meus assessores e no corpo a corpo ele falou assim: olha, ó o que eu tenho nas mãos, de repente isso aqui pode sair, pode causar algum prejuízo para o Janones. Eu falei para minha assessoria: pode deixar de soltar o que eu quiser, eu não devo, pode me investigar, meu sigilo está aberto e etc. Nunca mais voltou nesse assunto. Quando foi agora, há cerca de 3, 4 meses atrás, se eu não me engano foi em julho, ele procurou uma ex-assessora minha, que hoje trabalha lá na minha cidade natal, e aí sim ele fez uma proposta direta, objetiva, essa eu posso cravar. Ele falou o seguinte: olha, eu quero um carro zero e está resolvido. Se ele me der um carro zero, esse áudio nunca vai sair. Eu devolvi a seguinte resposta, eu falei assim: olha, diga a ele o seguinte, se a proposta dele for de uma nota de R$10, o Janones deu uma nota de R$10, não sai. Que saia o áudio, eu não devo, e quem não deve, não tem. Né? Dizem que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Para mim, não. Para mim, basta eu ser honesto e eu não dever. Então, eu falei: não tem proposta, não tem proposta. Ele veio e soltou esse áudio. Esse assessor foi exonerado quase que a pedido, né? Porque é um assessor que posava de independente, nunca foi de esquerda, mas dizia que não era esquerda nem direita, nem Lula nem Bolsonaro. E quando eu apoio o presidente Lula, ele se afasta de mim, nunca mais falou comigo, nunca mais apareceu para trabalhar, e antes de eu demiti-lo, ele encaminha um áudio para um outro assessor meu me ameaçando fisicamente. Tudo porque eu pareço loucura, né? Mas é real. A gente nunca teve nenhuma discussão na vida. Tudo por uma paixão pelo bolsonarismo. Então, devido ao meu apoio ao Lula, eu fui aproximando, ele viu que o presidente tinha chance de ganhar, do nada ele encaminha um áudio para o meu assessor me ameaçando, falando que ia me dar uma surra e etc., por causa de eu estar apoiando o Lula. Óbvio, aí eu não tive opção, né? Eu exonerei ele imediatamente, e aí ele não fez mais contato comigo, a não ser esses 2 contatos indiretos aí, tentando me extorquir. Eu estou movendo todas as ações possíveis,
creio que até amanhã, no mais tardar, quinta-feira, essas ações estarão protocoladas, ações cíveis e criminal, injúria, calúnia e difamação. E eu acho que foi estratégico o momento, né? Não que, eu não estou aqui me vitimizando, nem dar onde... Eu não vou fazer o mesmo que o bolsonarismo. O áudio está aí, eu não nego ele, não tenho vergonha, o contexto está dado, e acredite quem quiser. Se todo mundo acreditar, eu vou ficar muito feliz, porque estão acreditando na verdade. Se as pessoas não acreditarem, não vai me provocar um minuto de tristeza, porque é a verdade. Elas vão estar, mais uma vez, sendo levadas pela mentira, né? Como foram em N outras vezes no nosso país, mas é a verdade. Então, eu acho que, estrategicamente, eles escolheram a data do lançamento do livro, porque sabia que teria mais repercussão. Ô, Janones, esse assessor que você cita... Minha no áudio ali do Sakamoto. Caiu. Acho que caiu a ligação com o Sakamoto. Oi, voltou. Voltou. Acho que voltou, não voltou? Voltou. Voltou, Sakamoto? Oi? Eu tô aqui. Voltou. Você falou esse assessor aí caiu. Ah, tá. Não, deputado, não, porque a CNN tinha soltado uma matéria dizendo que, com o título A CNN, ex-assessor diz que Janones exigia rachadinha e cita a prefeita como responsável pelo dinheiro, um assessor chamado Cefas Luiz. É esse da qual você trata? É esse assessor, é o mesmo assessor. É o mesmo. Entendi. E, assim, inclusive, foi uma pessoa que... eu não recordo, Leonardo, de verdade, é impossível você lembrar de cabeça de toda a reunião, né? Ou de todo o encontro, de todo... Eu não me recordo onde foi aquela conversa, como que ela se deu. Pelas palavras que são usadas ali, dá para perceber que é em data próxima, mas que eu ainda não estou como deputado, porque eu coloco sempre no futuro. Vão. E tem muita coisa que eu não lembro de cabeça. Por exemplo, eu vou ser muito honesto, eu não consigo lembrar em que termos me foi vetado fazer aquilo. Eu poderia criar aqui. Minha assessora chegou em mim, a minha advogada, hoje assessora, chegou em mim e falou, não pode porque isso é ilegal, não pode porque a imprensa vai entender por outro lado. Eu não lembro o que foi. Eu sei que por algum motivo aquilo nunca foi feito, mesmo essa vaquinha. Ela não foi feita. Deve ter sido feito vaquinhas sem minha participação, né? Eu acho que em todo local de trabalho isso é normal. Entre assessores, eles podem ter sido feitos. Mas com a minha participação, nem a vaquinha ocorreu, a não ser coisas esporádicas, né? Uma festa de Natal e tal, eu sempre contribuía com eles para uma confraternização. O senhor ainda tem a dívida? Não, consegui terminar de pagar. Conseguiu pagar como? E conseguiu pagar através como? Através do meu patrimônio, que eu fui construindo e, ao mesmo tempo, utilizando para pagar a dívida. Por isso, se você olhar na minha prestação de conta à Justiça Eleitoral, você vai ver que de 2018 para 2022, se lá em 2018 eu dizia que o meu patrimônio estava dilapidado, ele foi mais dilapidado ainda, porque ele cai o que eu prestei para a Justiça Eleitoral de Contas como patrimônio, cai cerca de 50% de 2018 para 2022. Então, eu consegui aí me reestruturar, organizar a minha vida financeira e hoje estou em uma situação de equilíbrio. Bom, tem aqui alguns parlamentares... Pode falar, Josias, vai lá. Não, eu queria entender um pouco por que o deputado Janones está na política, porque se é para empobrecer e perder dinheiro, qual é o sentido? É benemerência mesmo, é isso? O sentido é permitir que você continue falando esse microfone sem levar cacetada e entrar num camburão, como a gente quase viu acontecer aí o ano passado, caso o bolsonarismo tivesse saído vitorioso e continuar vencendo as eleições. Josias, eu tenho a total percepção da separação do ser do eu. Então, eu sei separar o André Janones, deputado, da pessoa. Eu vivi 35 anos sem ser deputado federal. Ontem eu até usei uma expressão incorreta que eu vou corrigir. Não é que eu não faço questão do meu mandato. Eu faço questão do meu mandato, mas eu não vendo a alma ao diabo por causa dele. Como eu disse, eu vivi muito bem 35 anos sem ser deputado. Então, eu não entendo isso, deputado. Eu entendo isso, mas o senhor deve ter família, deve ter... as pessoas olham e falam, bom, porque ninguém está sozinho no mundo, só tem responsabilidade com outras pessoas, né? E aí, torrar o patrimônio para ser deputado não faz nexo, né? Não, eu torrei o patrimônio em uma eleição para prefeito que eu fui derrotado. Não foi a eleição de 2018 que eu venci como deputado. E aí, isso foi um ato absolutamente inconsequente de alguém que nunca tinha disputado uma eleição, achei que ia vencer e fui colocando o que eu tinha e o que eu não tinha nas eleições. Quando eu venço a primeira eleição para deputado, eu já não gastei nenhum recurso, até porque eu não tinha recurso para gastar.
venci as minhas eleições dentro de um quarto, com um celular na mão, que era a única coisa que eu tinha, e quando eu venço as eleições, eu busco honrar os meus compromissos lá da eleição de 2016 ainda. Deputado, tem alguns parlamentares aqui falando da possibilidade de o senhor ser cassado, entre eles um adversário seu, Nicolas Ferreira, por exemplo, dizendo que a cassação é certa, falam aí de entrar com processo de pedido de cassação. O senhor teme ser cassado por esse episódio? Hora nenhuma, até porque para eu ser cassado teriam que caçar Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Então, eles têm rabo de palha. Eles devem. Se eles devem, eles temem. Então, eles jamais levariam alguma coisa adiante. Agora, eu quero que levem. Porque é ruim também esse discurso que fica parecendo assim, né? Olha, eu devo, mas eles também devem. Eu fiz errado, mas eles não podem me julgar porque eles também fizeram. O deputado Chupeta, que é o Nicolas Ferreira, o deputado Chupeta, ele cometeu crimes. O caso de transfobia dele está registrado. Ele já foi denunciado na justiça. O caso do Flávio Bolsonaro, ao contrário de mim, que assim que puder peticionar, eu não posso peticionar, Fabiola, porque eu não estou sendo processado ainda. Se eu estivesse sendo processado, eu ia juntar uma petição hoje, abrindo mão dos meus sigilos bancário, fiscal e telefônico. O Flávio só não abriu o sigilo, como foi até a última instância para impedir a quebra do sigilo, que ele deve. Então, eles têm que andar próximo a mim, passar por mim de cabeça baixa. Eles não têm moral para me olhar nos olhos, porque eles devem, eles estão sujos. Eles sim responderão por esses crimes mais cedo ou mais tarde. Eu estou absolutamente tranquilo, porque, como eu disse, ainda que a gente possa aqui divagar longamente, filosofar sobre se o que eu falei constitui ou não um ato antiético, uma coisa é indiscutível. Nenhum ato foi praticado. Logo, não se tem materialidade. Se não se tem materialidade, não se tem crime. Então, eu estou dando essa entrevista aqui, eu estou falando sobre esse assunto, a gente está falando aqui sobre questões éticas, se ali tinha ou não tinha uma ilegalidade. Ninguém está falando de questões jurídicas, porque questões jurídicas não são possíveis sequer de serem debatidas, uma vez que, como eu disse, repito, sequer a vaquinha, que é legal, sequer ela foi colocada em prática. Então, mas o senhor classificaria, até é muito interessante a gente usar as palavras corretas, né? O senhor está, desde o começo disse, isso não tem nada a ver com rachadinha. E o senhor está falando agora aqui que nada disso foi colocado em prática. São ali sugestões que o senhor faz e depois é freado por uma própria advogada que faz parte da sua equipe. O senhor classificaria o quê? Como um erro a sua fala, como um equívoco, como uma imaturidade? Que palavra o senhor usaria para definir esse episódio, agora que o senhor é alvo de ataques? Nada, não arrependo, não vejo nenhuma ilegalidade. Um ato normal. Posso chamar meus assessores aqui agora e falar: gente, acabei de sofrer uma multa aí, estou fazendo uma vaquinha. Se vocês quiserem colaborar com a vaquinha, fiquem à vontade. Nada, um ato normal. O senhor achou a sua proposta normal, assim? Faz o papel. O senhor achou normal a sua proposta? O senhor lamentou o fato, inclusive, de a sua advogada, de repente, não ter falado, não pode fazer? O senhor achou normal a sua proposta? Não acha que ela é fora do normal? O senhor continua achando que é uma proposta boa? Achando não, eu tenho convicção. Não vou dizer se é boa, aí é subjetivo, cada um vai ter análise se é boa ou se é ruim. Eu tenho a absoluta convicção de que não é um ilícito. Ponto final. Isso eu estou absolutamente convicto. Não é um ilícito, não é uma ilegalidade. Se é boa ou ruim, aí é muito subjetivo. Não dá para eu falar se ela é boa ou se ela é ruim. Indiscutivelmente, para mim, ela é mais boa do que eu praticar algum ato aí sim ilícito para poder bancar despesas, para poder pagar despesas de campanha, como muitos fazem. Ela não se constitui um ilícito, isso eu estou convicto. Sobre a minha advogada vetar, eu não diria que eu lamento, porque o jurídico ele existe justamente para isso. O jurídico em um mandato, seja de executivo, de legislativo, ele tem que ter o cuidado com tudo. Se tiver 0,1% daquilo ser interpretado errado ou de dar um problema na justiça, ele tem que ir lá e barrar. Essa é a função dele. E esse ex-assessor seu, Cefaz Luiz, que diz que a rachadinha ocorria com vários funcionários do seu gabinete, esse o senhor vai processar, é isso? O meu jurídico já está trabalhando na ação, no máximo até quinta-feira já estarão todas as ações distribuídas. Deputado André Janones, eu agradeço imensamente sua participação aqui, acho importante ter a sua palavra, até porque o senhor é um deputado federal eleito com o voto da população de Minas, e desde que com esse episódio saiu ontem, seu nome é assunto nas redes e tudo mais, e muita gente querendo aqui ouvi-lo,
E aqui o senhor veio ao vivo conversar com a audiência do UOL. Muito obrigada por estar aqui e um bom dia ao senhor. Fabíola, eu que agradeço a você, o Josias, o Leonardo, o espaço sempre concedido de maneira muito democrática. Então, obrigado, estou sempre à disposição de vocês. Um grande